Oi, gente, bom dia. Estou aqui para fazer a devolutiva das questões que vocês fizeram sobre bactérias, tá? Então, nós vamos resolver aquelas 5 questões. Vamos lá? Gente, então as bactérias, elas são organismos unicelulares, né? Também são procariontes e elas são bem pequenas, elas são em média 10 vezes menores do que uma célula eucarionte. Tá? Então, a constituição das bactérias, elas normalmente possuem uma parede celular que é rígida, tá? Que vai envolver, né, externamente a membrana plasmática. E aí, essa membrana ela é constituída por proteínas e alguns açúcares, o que dá aquela forma, né, a proteção também da bactéria, a sua proteção física e também faz o controle da questão osmótica, né, nesse organismo. Então, em relação ao aspecto, né, estrutural da bactéria, ela é basicamente constituída por uma membrana plasmática e, no caso das bactérias, elas não possuem citoplasma, né? Não se chama citoplasma, se chama hialoplasma. E lá nesse hialoplasma a gente tem aí o filamento de DNA, né, que vai ter as informações genéticas dessa bactéria. Vamos ter alguns ribossomos e o glicogênio, que é utilizado como sendo um reservatório de nutrientes. Então, agora a gente vai responder algumas questões, certo? Então, a primeira questão fala o seguinte: analise as afirmativas abaixo sobre as bactérias. Então, a primeira alternativa, ele fala: nas bactérias estão presentes mitocôndria e retículo endoplasmático. Então, a gente sabe que essas duas organelas não estão presentes nas bactérias, estão presentes apenas nas células eucariontes. A alternativa B diz: na classificação dos 5 reinos, as bactérias pertencem ao reino Animalia. Gente, a gente sabe que as bactérias elas pertencem ao reino Monera, tá? A alternativa C diz: as bactérias são seres unicelulares. Sim, essa alternativa ela está correta. A alternativa D fala: as bactérias são organismos eucariontes. Não, a gente já viu que as bactérias elas são procariontes. E a última, nenhuma das alternativas, né, acima, então a alternativa certa é a alternativa C. A questão 2 pergunta: as estruturas presentes em uma célula vegetal, porém ausentes em uma bactéria são. Então, no caso, seria, né, a gente já olha a questão dos cloroplastos. A gente sabe que os cloroplastos, eles estão presentes nas células vegetais, né, por isso que os vegetais conseguem fazer a fotossíntese, tá? A gente sabe que as bactérias, elas também não têm mitocôndria, tá? Elas não têm núcleo, ela tem apenas um nucleolo, que é apenas uma concentração maior desse material genético numa determinada região dessa bactéria. E essa bactéria ela também não vai ter retículo endoplasmático, ela apenas tem uma parede, né, celular. Sendo, portanto, a alternativa correta, a alternativa D de dado: cloroplastos, mitocôndrias, núcleo e retículo endoplasmático. Gente, a questão 3 fala o seguinte: sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento. Marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Então, a gente tem algumas estruturas, né, que essas bactérias elas podem apresentar. Elas podem se apresentar em forma de cocos, que tem um aspecto esférico, podem se apresentar na forma de bacilos, ou também ser chamadas de bastonetes, tá, que é em forma de bastão. E temos também outras formas que, por exemplo, pode ser na forma de espiroquetas e espirilos, que já tem uma forma mais espiral, certo? E aí elas podem estar de maneira isolada, né, ou formando colônias. Tanto como a alternativa correta, a alternativa A. Então, ela pode formar cocos, espiroquetas e bastonetes. A
A questão 4 pergunta onde as bactérias elas podem ser encontradas. Então, a gente sabe que tem inúmeros ambientes nos quais a gente pode encontrar bactérias, sejam elas benéficas, né, ou bactérias patogênicas, tá? Então, a alternativa A fala apenas em ambientes sujos. Sim, em ambientes sujos a gente encontra bactérias, mas não apenas lá. Em todos os ecossistemas e no corpo humano. Sim, essa é a alternativa correta. A alternativa C fala apenas nos ecossistemas, então não necessariamente, tá? A alternativa D, somente em ambientes úmidos. Não, a gente sabe que tem bactérias que sobrevivem em ambientes úmidos e em ambientes secos, né, em ambientes muito extremos, tá? A alternativa D, apenas no corpo humano. Também está incorreta, né? A questão 5 pergunta quais são as bactérias que necessitam do oxigênio para viver. Então, a gente sabe que as bactérias, né, dependendo de sua espécie, elas têm formas de vida diferentes e elas têm necessidades diferentes para o desenvolvimento. Então, a gente tem as bactérias aeróbias, né, que já têm uma necessidade ou uma afinidade com a presença do oxigênio, e as anaeróbias, que elas não necessitam, né, do oxigênio e algumas elas nem conseguem sobreviver na presença do oxigênio. Tá? Então, a gente tem esses dois grandes grupos e aí a gente tem duas particularidades. No caso de serem facultativas, elas sendo facultativas, elas vivem tanto na presença como na ausência do oxigênio. E elas sendo restritivas, elas vivem, né, apenas na ausência ou na presença, obrigatoriamente. Por exemplo, se ela é aeróbia restritiva, significa que ela só sobrevive na presença do oxigênio. Se ela é anaeróbia restritiva, ela só sobrevive na ausência do oxigênio. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Elas são aeróbias obrigatórias, pois necessitam do oxigênio para sobreviver. Gente, hoje finalizamos por aqui, tá? Espero que fiquem todos bem e até a próxima aula. Um beijo!